Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz e o amor do Cristo seja uma constante em nossas vidas. E que, mais uma vez, esse reencontro que temos todos os domingos aqui, vocês, todos os domingos, nós, por alguns domingos espalhados pelo mês, né? Não está funcionando? É ao contrário. Obrigado. Mas que então o reencontro de hoje, de alguma forma, nos auxilie nesse nossa busca constante, de sermos melhores, como foi lido na mensagem, como é o tema da conversa que teremos hoje, que possamos purificar a nós mesmos, o nosso interior, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, que pouco a pouco, à medida em que se ampliam os nossos recursos, as nossas possibilidades, tenhamos melhores condições, então, de entender o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da nossa existência atual, que é repleta de desafios, que é repleta de convites que algumas vezes podem nos surpreender e nos jogar para baixo, nos tirar o ânimo, por alguns instantes, subtrair aquele sentimento de esperança, colocar algumas interrogações, algumas dúvidas, face a essas adversidades que são inerentes a todos nós. Se tem alguma exceção aqui, que não tenha problema, que não tenha dificuldade, por favor, se identifique. Porque se alguém se identificar, a gente vai dizer que está no mundo errado. Não é o nosso mundo. O nosso mundo ainda é um mundo de expiações e provas, até como foi citado na prece de abertura, nessas provas necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento, mas que são consequências, e isso é importante que tenhamos plena consciência, que todas as provas, tudo aquilo que chamamos de expiação, todas as adversidades que surgem, elas são consequências, na grande maioria das vezes, do nosso proceder, das nossas escolhas, do uso que fazemos do livre-arbítrio. Se não, de uma maneira equivocada, fazendo o uso do livre-arbítrio, e daí, por consequência, nós temos a oportunidade da reparação, algumas vezes, quando já estamos um pouco mais avançados, e nós pedimos, olha, eu quero voltar lá no planeta Terra, e aí reencarnar lá em Curitiba, estar vinculado ao Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. E aí, quando a Tere chamar para vir fazer palestra, eu venho aqui no centro. São escolhas, algumas vezes que nós fazemos com o intuito de que essas experiências produzam, ofereçam oportunidades de que a gente avance, de que a gente ressignifique, de que a gente possa repensar, tudo relacionado à nossa existência. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, ele vai asseverar de que o objetivo do espiritismo, o objetivo da doutrina espírita é o progresso moral da sociedade. Em outras palavras, Allan Kardec está nos oferecendo de que tudo aquilo em que nós encontraremos de subsídios, de conhecimentos, de esclarecimentos que o Espiritismo nos oferece, tem um objetivo, uma finalidade. É a nossa transformação moral, a nossa modificação, do ponto de vista
dos aspectos, dos conceitos, daquilo que entendemos como certo, como errado, que alternam. À medida em que a vida caminha, à medida em que nós vamos prosseguindo, nós vamos mudando a nossa forma de perceber, a nossa forma de compreender. E isso tem por finalidade, por objetivo, segundo o codificador, então, o progresso moral da sociedade que começa em nós. Muito comum também ouvirmos dentro dos ensinos que o Espiritismo nos traz aquele convite, né, para a reforma íntima, a reforma interior, minha, e não do meu companheiro, da minha companheira, não da sociedade. Algumas vezes, né, usamos por hábito de, quando fazemos uma análise de contexto, né, de tudo que acontece no mundo em que vivemos, de que a sociedade está perdida, de que as pessoas... Mas o que Kardec vem reforçar é que, claro, é importante que tenhamos esse olhar acerca de tudo o que acontece, mas que posicionemos, firmemos um direcionamento a nós mesmos. Porque a transformação da sociedade, ela vai acontecer pela nossa transformação. Nós somos o início, né, desse movimento em que se modifica completamente tudo aquilo que está ao nosso redor. E o tema da conversa, que é verdadeira pureza, mãos lavadas, que está no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro o coração. Esse item é o item 8, ele começa no item 8. Mas no item 10, corroborando com o que asseverou na Revista Espírita, ele vai nos dizer, mais no final do item 10, de que o objetivo da religião, aqui ele não está se referenciando ao Espiritismo, é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Então, quando, né, em percebendo as suas dificuldades, as suas mazelas, os seus vícios, os seus hábitos, ele trilha este caminho com o propósito de alcançar a perfeição, né? A perfeição relativa, porque absoluta somente a Deus. Mas este olhar, ele se nos apresenta como extremamente importante, porque se conseguirmos interiorizar este sentimento de que o progresso moral da sociedade ele vai se dar pela minha transformação e de que eu me vinculo a qualquer, né, religião, seja ela espírita ou não, né, com o propósito de me transformar, tudo pode ter um sentido, um significado completamente diferente da nossa relação com essa própria religião. Algumas vezes, e hoje pela manhã, em outra atividade que estava lá no Fé, Amor e Caridade, nós iniciando essa atividade, um colega pegou um livro também da coleção Fonte Viva, que é o Fonte Viva mesmo, e ele leu o capítulo 58, que intitula-se Discípulos. E Emmanuel começa esse capítulo dizendo assim: os círculos cristãos, os nossos, de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal. Eu sou espírita, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. A mensagem que foi lida na abertura, ela termina no seu último
parágrafo falando justamente sobre a questão das palavras, de que muitas vezes nós entendemos ou nos classificamos como espíritas, como os cristãos, como os católicos, como evangélicos, né? Muito mais pela expressão verbal. Ah, eu sou católico, sou espírita. Então, nessa mensagem, né, assim como na que fora lida, e no propósito, no objetivo, na finalidade que o Espiritismo nos traz, tem esse convite, esse chamamento, olha, não é bem por aí. Ontem, em outra atividade, também lá no Fé Amor, nós estávamos refletindo, né, sobre o atendimento fraterno, né, que a Tere aqui atua, e falando justamente sobre os momentos, sobre o papel do atendente e a forma como muitas vezes nós encaramos, né, a vida, as circunstâncias, e que muitas vezes esquecemos de olhar para nós mesmos, né? Nos colocamos na posição daquele que serve, e é extremamente importante servirmos. Extremamente importante abdicarmos, né, de nós mesmos para colocar a serviço, seja na casa espírita, seja principalmente do portão para fora. Mas algumas vezes nós, por estarmos servindo, podemos esquecer que temos os nossos problemas, que temos as nossas dores, que temos as nossas angústias, que o fato de estar ali fazendo atendimento fraterno, fazendo uma palestra, ou estando em qualquer atividade, não nos deixa imune a problemas, as dores, as angústias, as dificuldades, e a importância de estar olhando constantemente para isso. Porque se eu não consigo identificar, se eu me acho, em determinados momentos que o problema está ali só na vizinha, no vizinho, na sociedade, no mundo, nós podemos estar perdendo uma oportunidade de trabalhar aquilo que neste capítulo, nesse item, né, trata especificamente, que é um processo de purificação, que é um processo de nos melhorarmos, de percebendo como agimos, como reagimos, como falamos, como nos comportamos, como entendemos a vida, fazer as adequações necessárias dentro dos nossos contextos, dentro das nossas possibilidades, mas não ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados, como algumas vezes nós espíritas até verbalizamos, né? Falei, não, nessa não dá. Quem sabe na próxima. Nessa eu quero só, né, resolver aqui, mas essa aqui é muito difícil. Será? Será? Então, este é o contexto, né? A proposta que o Espiritismo nos traz, que não vem criar regras novas, conceitos novos, em absoluto. Vem simplesmente interpretar sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra ótica, a mensagem de Jesus. Nos convidando, então, a esse processo de purificação. E esse processo de purificação, né, ele muitas vezes, e eu me permitam aqui usar um exemplo pessoal, e que foi agora recente, tá? Foi domingo retrasado. A minha filha, né, é casada, né, e o meu genro, ele é evangélico. É uma igreja que fica próxima, até aqui ali da linha verde, né? Já fui várias vezes lá. Porque normalmente eu gosto até de frequentar outros ambientes, né? E aqui fazendo um parênteses, porque tive a oportunidade de, numa conversa, né, com um dos nossos expoentes espíritas, de tentar modificar o nosso olhar para perceber na mensagem do outro algo que guarde consonância com a nossa mensagem. Então, eu gosto de ir em outros ambientes religiosos, né? E especificamente nessa, já fui várias vezes porque, por exemplo, se a gente pegar assim que os evangélicos trazem, né, que está chegando o fim dos tempos. O fim dos tempos está vindo.
Aí nós espíritos, não, mas não existe isso. Se a gente permitir, né, entender o fim dos tempos que eles preconizam lá como o final de uma era e o início de uma outra, quer dizer, transição planetária, é a mesma coisa. O sentido é exatamente o mesmo, porém, sobre perspectivas diferentes. Outra, né? Jesus vai voltar, quando Jesus voltar. E aí diz assim, não, Jesus, ele não vai voltar, porque ele nunca foi, ele está no meio de nós. Para nós espíritos, o sentimento é esse. Porém, nós poderíamos entender assim, não é quando Jesus voltar, mas é quando Jesus nascer no nosso coração. Será que ele já nasceu no nosso coração? Será que efetivamente, né, o fato ou a volta de Jesus, ou Jesus ocupar um lugar dentro de mim, ele está me impulsionando nesse processo de modificação, da mesma forma que aconteceu com Pedro? Pedro conviveu com Jesus durante quanto tempo, foi considerado, classificado como líder dele, e somente quando o galo cantou é que ele caiu em si. Naquele momento, Jesus nasceu para ele. Naquele momento, aquele cantar do galo caracterizou-se como efetivamente ele passar a ser um discípulo, um seguidor, na essência, na palavra, e não mais no sentido, né, simplesmente de verbalizar. Então estava eu, né, no domingo retrasado, a igreja, os evangélicos, eles não batizam as crianças como na igreja católica. Na igreja evangélica, as crianças são apresentadas à comunidade. E seria o dia que a minha netinha, né, seria apresentada, mais uma netinha, né, 7 meses, 8 meses. Ela seria apresentada para a comunidade. E eu saí da minha atividade do fé e fui direto para a igreja. Começava às 10 lá. Cheguei bem cedo, né? Até porque eu queria o quê? Um bom lugar, né? E aí já pensei no evangelho de novo, né? Que os últimos serão os primeiros, quando foste convidado para um banquete. Não tome o primeiro lugar, mas sim o último. Ai, ai, ai. E estava eu lá na primeira fila, bem na frente, né? Porque eu queria estar em contato, né? Bem próximo da minha netinha, da minha filha, do meu genro, da família. E começa a cerimônia, né, uma atividade muito bonita, né, 2 horas e meia praticamente. Música, e aí de repente o pastor, né, iniciou, e daí ele convida todo mundo, eu falei, irmãos, então agora é hora de nós, né, estabelecermos uma relação com Deus, cada um verbalizando aquilo que deseja, mas converse com Deus, né? Naquele momento de oração conjunta, né, ele mesmo diz, não sigam o que eu estou falando, falem por vocês. E aí eu com um olho fechado na prece, o outro aberto para poder prestar atenção em todo mundo, né? E aí vi, né, de repente aqueles movimentos de alguns irmãos que levantavam as mãos para os céus, né? Outros que se ajoelhavam, outros que se debruçavam sobre a cadeira. E eu pensando, porque o tema da palestra, né, eu já vinha estudando, trabalhando, né, falei, puxa, porque o que, naquela reflexão, né, não no sentido do julgamento, né, mas no sentido de o que tem de exterior e o que tem de verdadeiro, de sentimento. Porque não há problema algum em nós, quando formos agradecer, louvar, fazer qualquer tipo de gesto. Não há problema algum de eu me ajoelhar se aquilo verdadeiramente ter um sentido e um significado para mim, é absoluto. Muito provavelmente aqui eu não olhei, tá? Não fiquei prestando atenção em vocês. Mas quando iniciou-se a atividade, vamos fazer a prece, talvez alguns de nós nos arrumamos na cadeira. Porque tem uma posição para fazer a prece. Porque eu preciso... E o Espiritismo vem dizer que não precisa. Mas se eu quiser fazer, também não tem problema. Porque não compete a nós, né, quando a gente passa a olhar os aspectos de transformação da sociedade ou de movimentos,
Não importa o que o outro faz ou deixa de fazer. O que importa é o que eu faço. O que importa é o que representa aquilo que eu faço. Então, se eu quero deitar para fazer minha prece, não tem problema nenhum. É uma coisa minha comigo mesmo. Só que muitas vezes, por tradição, que é o que esse item inicia, né, no item 8, por tradição, por estarmos preocupados com a nossa imagem, nós vamos seguindo comportamentos, associando comportamentos, né, assumindo determinados contextos que não representam, não significam absolutamente nada, que passam completamente despercebidos por nós. Mas eu tenho que fazer. Porque, por exemplo, né, claro, eu estou lá na igreja, né, respeito, gosto, tem muita coisa que é legal. O pastor que fez a pregação nesse domingo, espetacular, maravilhoso. Tem uma fala contagiante, contagiante mesmo. Tá? Dá prazer de ouvi-lo falar, né? E com muita coerência e com muita consonância com aquilo que nós aplicamos, trazemos aqui. O que é um bom sinal, né? Que mostra que nós vamos convergindo, né, para algo muito maior. Mas o exemplo, né, que trouxe para compartilhar com vocês, ele passa justamente neste cuidado que nós devemos ter, né, com alguns condicionamentos a que nos submetemos, né, para que não entremos num automatismo e percamos a possibilidade de aproveitar cada um dos momentos, cada uma das circunstâncias em que estamos inseridos. Eu vou ler aqui para vocês o item 8, ó, quando começa, né, está lá no Evangelho de Mateus. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, a tradição, né, dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E aí Jesus vai responder, né, dizendo: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e aí discorre Jesus, né, convidando os fariseus a refletir se aquilo que estava sendo posto estava muito mais preso à tradição, a alguns comportamentos exteriores, quando aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que deveria estar sendo percebido e praticado então pelos fariseus, está sendo colocado de lado. E é por isso que em outra passagem, Jesus vai dizer assim: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. E é muito desse exterior, é muito deste comportamento que algumas vezes nós acabamos, né, por introduzir na nossa existência, que está muito mais associado a como o outro vai ver, perceber, ou dentro do meio que eu estou. Lá na igreja, né, muitos eu percebia que estavam olhando para mim. Tudo bem, eu sentava, levantava, fazia tudo o que tinha que fazer, mas, por exemplo, as músicas eu não sei, eu vou cantar, não sei, né? Então, quando ele chamava para fazer a prece, eu fazia minha prece em silêncio. Às vezes de olho aberto, às vezes de olho fechado. Qual é o problema? Né? A verdadeira pureza está nesse convite de olharmos para nós e não para o outro. A verdadeira pureza é a minha, não é a do outro. Se ele lavou ou não lavou as mãos, ema, né? Cada um com seus problemas. Deixa ele. Esse ele pode ser minha esposa, pode ser meu marido, ok.
né? Nós temos uma preocupação com os nossos queridos, mas eu não mudo ninguém. Eu não modifico ninguém. Eu só tenho o poder de me modificar. E se eu me modificar, não pelas minhas palavras, mas pelas minhas influências, né? Pelo meu comportamento, pela minha moral, eu posso influenciar alguém a se modificar. E aí muda completamente o contexto. E a gente vai, então, estar, né, congruente com a mensagem de Kardec, lá na Revista Espírita, Progresso Moral da Sociedade. Quer dizer, o progresso individual nosso. Então, o aspecto, né, desse convite que Jesus nos faz, desse nosso relacionamento com a religião, né, com Deus, ele também vem dentro, se desenvolvendo, se aprimorando dentro de um contexto, né, e nós hoje estamos, né, em melhores condições de fazer essas interpretações, essas análises. Falávamos há pouco da forma como o pastor ele trouxe uma interpretação de uma passagem de Paulo, maravilhosa, por sinal. E isso coaduna muito com uma visão completamente diferente do que a gente ouvia alguns anos atrás. Na própria doutrina espírita, os mais antigos, tá, que eu não faço parte, né, se a gente for lembrar como eram as reuniões mediúnicas 30 anos atrás, 40 anos atrás no Espiritismo, e o que é hoje? Mudou a doutrina? Não, é a mesma. O que mudou? As nossas percepções, a nossa forma de entender, de compreender. E isso se aplica a vários outros contextos, né? Nós, espíritas, né, já falamos isso aqui em outras conversas, né, nós somos especialistas em aplicar espiritismo na vida dos outros. É só perceber ali, né? Passa alguém ali dando uma tropeçada no pé, deve ter usado essa perna para fazer muita arte na existência anterior, né? Tadinho, não despertou. Ai. Percebem? E hoje, então, nós estamos sendo convidados, faz parte dessa transição, faz parte desse movimento aonde nós vamos deixando velhos hábitos, velhos entendimentos, velhas compreensões, para que pouco a pouco possamos modificar, possamos refletir acerca de cada uma dessas mensagens, desses convites, e de acordo com a nossa razão, com o nosso, né, exercício de lógica, de raciocínio, colocar em prática. Porque não é porque alguém vem aqui ou porque está escrito no livro que eu vou ter que mudar. Não. Eu vou ter que mudar porque eu entendi que aquilo é necessário, é importante, é salutar, é bom. E aí esse processo acontece de uma maneira um pouco mais lenta. Mas vejam como as interpretações, né, elas são, assim, alcançam questões que algumas vezes pode parecer até assim, realmente bastante engraçado. Mas no sábado retrasado, né, no domingo eu fui na igreja. No sábado retrasado pela manhã eu estava em casa e aí estudando um pouquinho sobre a palestra, sobre o tema, né, fazendo algumas pesquisas. Ali na sala, minha esposa vem do quarto e olhando, falou, você está fazendo o quê? Né? Falou, não, eu tenho, né, uma atividade, uma palestra, eu estou dando uma estudada. Né? Qual é o tema? Aí o Verdadeira Pureza, Mãos Lavadas. Ela pegou e foi na IA e digitou lá, Verdadeira Pureza, Mãos Lavadas. A IA respondeu para ela, excelente frase para uma campanha de produtos de higiene. Né? Então, eu dei a mesma risada que vocês deram aqui, né? Falei, pô, não entendeu nada, né?
Mas existe, o Kardec é o maior exemplo disso, né? O que movimenta o mundo não são as respostas, né? São as perguntas. Né? Mas, separando disso, a interpretação que muitos de nós temos acerca de várias coisas é completamente diferente. Então, a IA ali naquele momento, até porque talvez não tinha um direcionamento, tá? Ela fez uma leitura da forma como chegou para ela, e assim somos nós. Assim, quando nós pegamos aqui essa mensagem, né, de Jesus, talvez para alguns vá chamar a atenção realmente, foi, puxa vida, mas que absurdo, eles não lavaram as mãos. Para outros, vai focar na questão da tradição dos antigos. Puxa, mas eu tenho que respeitar a tradição. Não, eu olho lá para minha casa, minha mãe, meu pai têm uma tradição e eu sigo aquela tradição. Eu preciso respeitar. O comportamento dos fariseus ali era muito mais no sentido, né, de respeito aos mais idosos, que muitas vezes a gente apregoa sobre isso. Então, as perspectivas, as percepções, as formas de interpretar são as mais diversas possíveis. E nós precisamos, né, dentro desse processo de purificação, aprender a conviver com isso e a respeitar isso. Não é porque eu percebo desta forma, porque eu compreendo desta forma, que o outro vai ter que perceber e respeitar da mesma forma. Esses são condições talvez seja um pouco forte, né? Mas são mecanismos, caminhos extremamente importantes dentro desse nosso processo de mudança, de purificação. Ressignificar os contextos, né? Porque quando a gente pensa em purificação, né, no bem-aventurados os que são puros de coração, né, a gente pode pensar num filtro, né, um filtro d'água que tem o papel de purificar. Mas se a gente for olhar, né, tudo bem, o filtro é para a água. Nós somos espíritos, nós somos almas, né? Segundo Kardec, almas, enquanto temos o corpo, somos almas, mas somos espíritos quando deixamos o corpo. Qual é o processo de purificação da alma, do espírito? De que maneira que nós nos purificamos? De que maneira que nós vamos tirando toda a sujeira da água, né, e deixando ela mais limpa? Poderíamos trazer inúmeras circunstâncias da nossa vida, né, mas eu acho que o ambiente familiar, também já falamos sobre isso aqui, é acho que talvez nosso maior filtro purificador. Né? Conviver com aqueles serzinhos que a gente ama, eu coloquei aspas, tá? Ama, mas que nos contrariam, mas que agem da forma que acha que tem que agir. Aquele serzinho que, né, veio ao mundo só para atazanar a nossa vida, nos tirar do sério. Mas ele pode ser o nosso filtro purificador. Né? Ele pode ser aquele ser que nos oferece todas as condições para sermos pacientes, tolerantes, fraternos, indulgentes com as imperfeições alheias, né? O que vai mudar não é o ser. Ele vai continuar agindo da maneira que age. O que vai mudar, o que vai purificar, sou eu. É a forma como eu lido, é a forma como eu enxergo, é a forma como eu vou passar a conviver com aquela circunstância, entendendo de que aquela circunstância ela tem um propósito de me tornar melhor e não de complicar a minha vida. E daí, né, esse serzinho virou o filtro, virou o personal trainee, virou o nosso
médico, virou nossa receita homeopática, virou nosso tratamento prolongado, né? Algumas vezes demora, né? 80, 90 anos, mas faz parte. Quanto mais a gente tiver a oportunidade de purificar, melhor. Emmanuel, em outra mensagem, se não me engano, do livro Estude e Viva, ele vai dizer, né, que se nós tivéssemos noção da dificuldade que é retornar ao plano terreno em uma nova existência, nós valorizaríamos e muito cada segundo da existência atual. E que algumas vezes, continua o benfeitor, nós damos ênfase, nós damos valor, nós direcionamos o nosso olhar para as adversidades e esquecemos de olhar a quantidade de bênçãos que nos felicitam a vida. Mas o nosso foco é só no problema, no erro, nas queixas, nas reclamações. Bastante profundo, forte, mas verdadeiro. Esse é o maior convite do Espiritismo. E aí Jesus, seguindo, né, dentro desse discurso, dessa conversa ali com os fariseus, né, ele vai dizer, né, de que não é o que entra pela boca, porque também havia uma tradição, inclusive, né, no Velho Testamento, de que alguns alimentos eram classificados como impuros. O porco, frutos do mar, camarão. Alguns irmãos de outras crenças até hoje mantêm este hábito, né, de não se servir desses alimentos. Tá? E também não tem problema, né? Ok. Eu acho que não tem problema, então eu vou fazer uso. Mas se ele não acha, né, deixa ele seguir a vidinha dele, fazer o que ele pensa, que não tem problema. Né? Mas aí ele vai dizer, então, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca fala sobre nós. Fala sobre aquilo que entendemos e compreendemos da vida. E que em determinados momentos é a nossa realidade. Ok. Não dá para exigir algumas vezes do outro a possibilidade de pensar como nós pensamos, porque nós temos um conhecimento, talvez, que nos permita ter uma reflexão maior. O outro talvez não tenha. Então, eu preciso respeitar. Compreender, Joana de Ângeles, é diferente de concordar. Eu compreendo o fato de você pensar dessa forma. Eu só não concordo. Ok, mas eu compreendo. Porque a compreensão vai passar necessariamente pela indulgência, vai passar pela fraternidade, porque eu respeito a forma do outro ser. E aí, então, Jesus, nessa passagem, nos convida de novo, né, a este olhar para dentro de nós. E aqui não precisa nem de doutrina espírita, né? Quando ele diz assim, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca porque vem do coração. Opa, peraí, o que ele está querendo dizer com isso? Esta reflexão, por exemplo, né, a tradição na época, ela não... O conceito era outro, até porque havia, né, aquela classificação meio que de castas. Né? Está lá os samaritanos para dizer que eram, né, excluídos. E aí os doutores da lei, os fariseus eram aqueles que se apresentavam como os representantes, os que seriam salvos. Né? Hoje a gente caminha para uma compreensão completamente diferente, para uma forma de perceber completamente diferente. Que o que define não é aquilo, né, de que nós possamos representar, como foi lido na mensagem, né, às vezes uma fala muito bem conduzida, às vezes um entendimento, uma compreensão,
de falar qualquer versículo, qualquer capítulo do Novo, do Velho Testamento, que nos classifica ou nos qualifica como puros de coração. E sim, esse movimento, né, com o intuito de modificar a nossa forma de agir, a nossa forma de ser e de seguir. Até porque, dentro desses contextos, né, do convite que o Espiritismo nos traz, né, se nós pensássemos, né, sim, fizéssemos uma reflexão, né, de que o que me trouxe hoje, né, até, por exemplo, aqui à Casa Espírita, né, qual é o meu propósito? Na igreja evangélica a gente o escuta bastante, né, que Deus tem um propósito para você, né? Mas qual é o nosso propósito? O que eu vim fazer? O que eu busco? O ato de lavar as mãos, né? Assim como se nós voltarmos no tempo lá atrás, ele representa não um processo, uma questão de higiene, mas sim uma questão de purificação. Aqui na mensagem eles falam, né, que os fariseus tinham vindo de Jerusalém, porque para eles ir a Jerusalém significava um ato de purificação. Então, lavar as mãos, como também existem em outros momentos, lavar os pés. Quando eu ia adentrar uma sinagoga, eu lavava os pés, eu lavava as mãos, não no sentido da higiene, mas da purificação, de deixar, né, questões para o lado de fora. Inclusive, essa semana, revendo o The Chosen, né, já no último no capítulo, na quinta série, na capítulo 8, isso, quinta série. É a quinta série que fala? Acho que é, né? Quinta temporada. Isso é que eu sou do tempo do ginásio, do primário, assim, sabe? Então já viu, quinta série. Na quinta temporada, o oitavo, tem a cena de Jesus lavar os pés, né, dos apóstolos ali na última ceia. Era porque eles iam comer? Purificação. Purificação. Então, esse tem um contexto. Da mesma forma que nós estamos aqui hoje, e muitos de nós, né, receberemos o passe daqui a pouco. O que eu espero do passe? Se não, também um processo de purificação, né, de reharmonizar as minhas questões físicas, psíquicas, espirituais, através dessa troca fluídica, para que eu me sinta melhor. E isso acontece. Da mesma forma quando eu vou na igreja, quando eu recebo a hóstia. Claro, o sentimento sempre está, ele tem um papel, um componente muito grande nisso. Então eu venho, eu me purifico, eu, né, recebo o passe, saio fortalecido, mas só isso não basta. Eu vou reequilibrar um pouquinho, saio, mas se eu não associar isso a uma proposta de mudança, vai passar, talvez nem chegue em casa ainda e aquilo que eu recebi, né, do ponto de vista de energia, de purificação do nosso organismo, da nossa psicosfera, eu vou perder, porque eu vou entrar em uma sintonia diferente e aí eu já me associo de novo com outras influências. Então, dentro desse processo, né, de nós termos um propósito, de nós termos uma finalidade, de nós também estabelecermos assim, puxa, o Espiritismo, ele chegou na minha vida, ou eu nasci no Espiritismo, isso também não importa, não quer dizer absolutamente nada, né? O quanto de tempo que a gente tem, o quanto do tempo que a gente está, né? O que importa é, eu vou usar este instrumento, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, qualquer outra obra, né, como um instrumento para que eu me modifique e passe a ressignificar, a entender sobre uma perspectiva diferente, até para, por exemplo, citávamos há pouco o exemplo do atendimento fraterno, né, ou de nós estarmos à frente de alguma atividade. Tá? E aí, para entender que não, o que importa
não é o que nós fazemos, mas é como nós fazemos. Este como, ele passa por inúmeras perspectivas. Então, eu vou fazer um estudo para poder compartilhar um pouco, né, desse estudo com vocês, mas com a finalidade de olhar para cada um desses itens e aplicar para mim. De que maneira em que eu estou me relacionando com cada um desses itens, com cada uma dessas, né, verdades, com cada um desses convites. E já fazendo um parênteses, né, de que isso não representa transformação plena e absoluta. Se alguém conseguir, está no mundo errado também. É o esforço, é a continuidade. Falei, puxa, eu ainda tenho... Acabei de dar um exemplo para vocês da igreja, que eu fui o primeiro a chegar. E sentei na primeira fila. Né? Tá, tudo bem, com a desculpa, né? Porque se eu for de novo, eu vou olhar de novo, gente jogando para lá e para cá, bababá. Então, para mim, para mim, a forma de entender aquilo não é necessário. Então, ainda me grita nos olhos um comportamento desse. Mas olha só a arrogância e a prepotência. Como que eu estou em condição de julgar se o que está fazendo é verdadeiro ou não? Então, são esses aspectos de olhar, de se perceber por que reajo dessa maneira, e a partir desses estudos, começar esse processo de modificação, que é o convite que todos nós recebemos, né, invariavelmente. Então, não importa o que você faz, o que importa é como você faz, com que objetivo, com que propósito, com que finalidade. Não importa onde você serve, importa é como você serve. Ontem, só para compartilhar, Teri, durante a nossa atividade, né, do atendimento fraterno, foi até interessante, porque nós estávamos só entre atendentes, pessoas que fazem, e o foco, o olhar daquela atividade não era relacionado com aspectos técnicos do atendimento fraterno, aspectos doutrinários do atendimento fraterno, aspectos éticos do atendimento fraterno. Eram relacionados com o atendente. E aí, uma série de provocações foram feitas, né? Em determinado momento, uma atendente disse assim, não, eu vim aqui, em determinado momento eu senti que eu precisava de um atendimento, e eu vim aqui, me preparei, até chamou a atenção, porque ela disse assim, olha, eu me preparei muito para vir, né? Por que será? Né? Mas ela foi para o atendimento fraterno lá no Cefac, lá no Fé, Amor e Caridade. E entrou, e aí fez, né, a sua fala, trouxe ali as suas dificuldades, aí o atendente que estava lá falou assim, olhou para ela e disse, amiga, ei, você sabe o que você tem que fazer. Onde o acolhimento? Onde a fraternidade? É claro que ela sabe o que ela tem que fazer, ela está inserida no movimento há mais de 30 anos, mas naquele momento ela foi para ser acolhida. Nós não temos essa necessidade, algumas vezes, de sermos acolhidos? Eu não quero ouvir nada, eu quero só um abraço, eu quero só que alguém me escute. Porque nós não somos perfeitos. Nós trazemos as nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades. Então, esse é o exemplo associado a esse processo de ter, né, um propósito, de ter um objetivo individual, de ter transformado a nossa forma como estabelecemos relação com essa doutrina, passa por isso, esse mudança e, ao mesmo tempo, reconhecimento de que nós vamos tropeçar e vamos fazer bobagem inúmeras vezes.
Não estamos na condições de amar na plenitude, de perdoar na plenitude. Isso é condição, é estado de espírito puro. Jesus. Esse reconhecimento é importante porque ele pode nos impulsionar, ele pode nos dar força. E, puxa, mas algumas vezes, né, na relação marido e mulher, né, a coisa não acontece assim com essa tanta, né, indulgência, essa paciência. Né? Mas, de novo, já te falei 3 vezes. Assim não dá. Ou ele para ela, ou ela para ele. É este olhar, né? E talvez a gente vá continuar chamando a atenção do nosso marido, da nossa esposa, mas é este olhar, é esse, peraí, de novo, eu agi dessa maneira, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É o Santo Agostinho, é o 909 lá do Livro dos Espíritos, que nos convida, né? Pede, olha, chega no final do dia, faz aquilo que Kardec, né, fala no Pentateuco, que a palavra não existia à época, né, mas faça recolhimento, né, faça silêncio interior. Hoje a gente tem a meditação como um instrumento riquíssimo, poderosíssimo, para nos dar subsídio sobre nós mesmos. Mas quantos de nós conseguem ficar... Primeiro, ter tempo, né? Que nunca tem tempo, né? Alguém aqui tem tempo de sobra. Né? A gente nunca tem tempo. Daí parar ali, ficar sentado em uma poltrona, ou no sofá, né? Sei lá, no carro, no banho, e não pensar, tentar não pensar em nada, né? Porque é um exercício. Quantos de nós? Primeiro que a gente nem acredita que isso possa ser bom. Né? Muitos não, isso é perca de tempo. Ok. Pode ser que para mim não seja bom mesmo. Vida que segue, toca o barco. Mas nós precisamos, né, lavar as nossas mãos das nossas impurezas que estão dentro de nós. Esse é o movimento de dentro para fora. Esse é o convite que Jesus vem nos fazer. Que pouco a pouco, né, consigamos analisar individualmente, né, aquilo que necessita ou poderia ser passível de uma mudança. E não é simples, como Emmanuel fala aqui naquela mensagem que eu trouxe para vocês. Não é simples, não é fácil, mas é possível. Nós ousaríamos aqui acrescentar de que é necessário. No tempo de cada um de nós, mas é necessário. Essa compreensão, esse movimento, ele vai alcançar a cada um de nós. Né? Porque o nosso destino é a perfeição. Mas as escolhas são nossas, o que é bom, né? Ninguém vai decidir por nós. Então, se em casa, né, eu faço tudo o que a minha esposa quer, que eu faço. Ela pediu, estou fazendo. Algumas vezes, né, posso até depois, né, mas... eu tenho a liberdade de dizer, não, isso eu não vou fazer. Se eu faço porque eu quero, porque é mais cômodo. Eu não quero gerar um transtorno. Né? Mas eu poderia falar, não, peraí, se me desculpa, mas eu acho que esse caminho que você está me pedindo, eu não vou seguir. Que é, por exemplo, hoje falávamos sobre isso também, né? Que ela disse, pô, você acorda toda semana cedo. Vai trabalhar todo dia cedo. E aí, os únicos dias que você tem para dormir, você acorda cedo também. Porque a minha atividade lá no Fé e Amor começa às 8 horas da manhã. Eu falei, pô, durma mais um pouco hoje, você vai fazer palestra depois, fica em casa, vai, dê um tempo para você.
Não. Eu prefiro acordar aí. Você vai estar dormindo mesmo? Às vezes eu volto e ela está dormindo ainda lá, tranquila. Percebem? É esse analisar, esse refletir sobre uma outra perspectiva. Sobre uma perspectiva de renunciarmos, muitas vezes, a vários convites que a vida aí fora nos faz, a renunciarmos às nossas verdades, mesmo quando essa verdade ela seja clara para mim, mas dentro de um contexto eu fazer valer a minha verdade não vai resolver um problema, vai criar um problema. Então é preferível que façamos silêncio e aí, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pela nossa forma de agir, nós vamos conseguindo, pouco a pouco, influenciar aquele que está ao nosso lado. E aí iniciarmos esse processo de pureza ou de purificação de nós mesmos, lavando ou não lavando as mãos, mas lavando a nossa alma, lavando o nosso espírito, de tantas e tantas questões, né, que nos assolam, de tantos e tantas verdades que a construímos produtos dos condicionamentos ou das tradições. Alguém aqui ainda, quando encontra ou vê um chinelo virado, sai correndo para desvirar? Porque quando o chinelo está virado, o que acontece? Claro, nós não vamos correr o risco, né, de ver o chinelo e não desvirar, né? Tradições, condicionamentos em que nós nos permitimos ainda ficar presos quando a mensagem de Jesus vem trazer outro contexto muito maior, que oferece, né, a cada um de nós, quando nós nos permitimos introspectar essa mensagem, paz de espírito. E se o chinelo está virado ou não está, se eu lavei a mão ou não lavei a mão, eu confio, eu acredito, eu sei que nada, absolutamente nada acontece que não seja necessário, que não seja importante para o meu aprimoramento e o meu desenvolvimento. E aí, talvez, quando eu estabelecer uma relação com ele, ou com eles, os meus mentores, eu possa dirigir o meu pensamento em prece e dizer que aconteça o melhor. Aconteça o melhor. O melhor não para agora, mas o melhor para amanhã. E associando a prece que Jesus nos ensinou, que a gente possa, né, ter vivo dentro de nós o que seja feita a vossa vontade e não a minha vontade. Que Ele, na sua infinita bondade, possa derramar sobre nós as suas bênçãos, no sentido de que essas bênçãos nos auxiliem no nosso processo de purificação e que possamos, todos nós, encontrar ou ter a verdadeira pureza. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós e que sigamos em frente. Até uma próxima oportunidade. Você que sabe. Você que sabe. Não. Eu já senti uma prece, eu não senti, não. Eu já fiz essa prece. Eu já fiz, querido. Tá bom.